Olá, como vai? Como combinado, estamos aqui para mais uma jornada de informações e de conhecimentos fantásticos. O dia de hoje, esse conteúdo de hoje, ele é de total importância na sua vida, porque hoje eu falarei sobre inteligência emocional na sua relação, nas suas relações diárias, relacionamento conjugal, relacionamento afetivo. Também falarei sobre a presença e o poder da inteligência emocional no ambiente de trabalho. Também falarei sobre a inteligência emocional na criação de filhos. Isso mesmo, como você criar filhos mais inteligentes emocionalmente e como você lidar com isso. Esse conteúdo de hoje talvez fique um pouco mais longo do que os outros, mas entendendo que ele vai ficar ao vivo. Ele vai ficar aqui por 24 horas e depois a Aline vai baixar. A Aline, minha parceira na parte de marketing, ela vai baixar, fazer algumas edições e colocar na página do Instituto Rompendo Limites, página do Facebook, também estará no YouTube, no canal Norberto Alves Lulu. Então, se você não conseguir assistir todo esse conteúdo aqui, você vai ter acesso lá. No Instagram também, parte deles, pelo menos no IGTV, não sei se você sabe do IGTV do Instagram, que tem um local lá que cabe vídeos maiores, mas ele aparece no feed de notícia e você clica no botãozinho para assistir o vídeo inteiro. Falar em Aline, está por aí, né, Aline? Já acordado essa hora, né? Que legal. Então, é importante para um entendimento do que eu vou explicar aqui, que você entenda também sobre o funcionamento do cérebro. Ontem eu falei sobre o funcionamento do cérebro, conexões neurais, os dendritos, né, como eles funcionam, como o neurônio, que é a célula do cérebro, funciona, como são produzidas as químicas. Então é muito importante. Se você não assistiu, depois você vai lá nesses meios que eu te falei e assista sobre o funcionamento do cérebro, que é muito importante para você entender cada vez mais como funciona a inteligência emocional, como ter inteligência emocional e entender principalmente uma emoção e a diferença de emoção e sentimento, tá? Para entender melhor sobre esses assuntos que eu vou falar aqui nessas áreas, eu escolhi falar sobre essas áreas porque eu recebi muitas perguntas ontem ao longo do dia. E as perguntas foram relacionadas justamente a essas áreas da vida, que é a área de relacionamento conjugal, né? Como ter inteligência emocional dentro do casamento, como ter inteligência emocional também para criar filhos, como ter inteligência emocional no trabalho, como ter inteligência emocional na parte de cuidar do físico, de alimentação, de ter uma vida saudável. Então, eu recebi muitas perguntas. Aí eu fiz um apanhado disso, como não seria possível responder todas as perguntas, eu fiz um apanhado desses questionamentos e estou trazendo hoje aqui para você. É importante entender que nós temos emoções básicas, tá? Então é muito importante, todo ser humano tem essas emoções. E é a partir dessas emoções básicas que são gerados vários outros tipos de emoções. Então eu quero começar explicando para você sobre as emoções básicas. Então todos nós temos. E é importante entender ou seja, não negar essas emoções. Se você toma consciência que isso faz parte de você, que isso faz parte da sua natureza, você consegue observar que através de ações você vai gerenciar e administrar as suas emoções. Então, negar essas emoções não é o caminho, ok? É aceitar e saber como lidar com elas. Então, essas emoções básicas são medo. Então, nós, seres humanos, nós temos medo. E é interessante entender que a grande maioria dos seres humanos, nós temos muitos medos. E o medo é importante, como todas as emoções, elas são importantes. As emoções, a nossa parte emocional, essa nossa parte emocional involuntária, ela existe justamente para nos ajudar, para fazer com que nós fazemos algo de forma rápida e eficiente.
Então as emoções elas vêm à tona de forma inconsciente, de o instinto que provoca isso, como já foi falado na segunda-feira, né? Se você acompanhou, também se você não acompanhou, esse material vai estar nas redes. Então, assim, as emoções, elas foram feitas justamente para nos proteger, para proteger a vida. Não sei se você sabe, ou se você já ouviu falar, que nós, os seres humanos, nós fomos feitos para duas coisas somente. Ou seja, a nossa evolução, nós evoluímos para duas coisas. Se você observar, até hoje nós fazemos tudo que fazemos somente para isso. Então nós fomos gerados, nós evoluímos para sobreviver e para reproduzir. Então o nosso cérebro, o tempo todo, ele busca ações para isso. Na parte da sobrevivência, então nós fomos feitos para lutar ou correr, ou seja, quando nós caçávamos ou nós lutávamos para adquirir o nosso alimento, né? Caçávamos animais. Até hoje nós fazemos muitas coisas, nós trabalhamos, ou seja, o nome mudou hoje, mas o instinto de sobrevivência ele está presente no ser humano. Então o nosso cérebro ele nos conduz para isso e também para reproduzir, que é o que está no nosso instinto. Então nós fomos feitos para essas duas coisas e nós agimos durante toda a nossa vida e as emoções vêm à tona por prazer ou dor. Então, duas coisas. Sobreviver e reproduzir e prazer ou dor. Essas palavras elas são muito importantes para você entender o funcionamento do cérebro e se funcionar e como funcionam as emoções. Então as emoções básicas, repetindo, o medo. O medo ele é muito importante. Então não queira controlar o medo, porque o medo te protege. Se você é uma pessoa que não tem medo de nada, você pode colocar a sua vida em risco. Porém, se você tem um medo exacerbado, isso pode se tornar uma fobia. Então, como foi falado do medo de falar em público, o medo de falar em público, ele até que é bom, ou seja, aquele friozinho na barriga, para que você, ou seja, se você tem medo, você se aprimora. Porém, se esse medo te trava, aí já não é um medo tão bom e você tem que resolver. Então, medo é uma emoção. O medo de altura, se for exacerbado que eu falo assim, ó, medo de altura. Então, eu fiquei sabendo que eu tenho que viajar de avião para fora do país ou para outro estado daqui a 2 meses. Então, a partir de agora eu já começo a sofrer. E eu perco minhas noites de sono. E eu fico imaginando que o avião é isso e aquilo. Ou seja, isso é um medo exacerbado ao ponto de travar e eu não ir fazer a minha viagem. Então, isso é um medo. Eu já escutei pessoas falar que tinha medo de pássaros, sabe? E esse medo de pássaro, teve uma pessoa que veio até mim para um atendimento, e esse medo de pássaros chegava a travar essa pessoa só no fato de imaginar que aquele encontro de final de semana com os familiares que seriam lá no sítio, lá existe a possibilidade de ter pássaro. Então ela não ia. E com isso tinha problema no relacionamento, ela não estava junto com a família do seu parceiro entendia que taxava como uma pessoa sendo chata, que não queria estar junto, que não gostava da gente. Então isso gerava um monte de coisas. Ou seja, o medo é bom, mas o medo exagerado trava e atrapalha a sua vida. O interessante é que a quantidade de medo que nós temos, é interessante entender que os estudos dizem que nós nascemos somente com 2 medos. Nós nascemos com medo de cair, não é medo de altura, tá? Nós nascemos com o medo de cair e o medo de barulho alto. Então somente esses 2 medos que nós nascemos. Além da lembrança genética, todos os outros medos que nós temos hoje, nós adquirimos ao longo da nossa vida. Então o medo é uma emoção. E o medo ele gera várias outras emoções. Exemplo, se a pessoa tem medo que falte alimento na sua casa e ela não consegue ter escolhas para conseguir alimentos para a sua família, pode ser que ela, no Brasil, né, que a gente vê falar muito, corrupção. Por que a corrupção existe? Por um medo de faltar. Então a pessoa acaba querendo adquirir mais, acumular mais, ou seja, o medo. Então nós temos medo, muitos medos.
Mas é importante entender que ela é uma emoção. Não negue que se você tem medo, procure formas de gerenciar essas emoções. Dentro desses conteúdos, não dá para passar para você, infelizmente, tudo como gerenciar esse medo. É claro, dentro de um treinamento presencial, isso fica muito mais fácil de implantar em você. Mas se o seu medo é exacerbado, se o seu medo te trava de muitas coisas, né? Tem pessoas que têm medo de escuro, tem pessoas que têm medo de chuva, tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medos que para algumas pessoas são coisas simples, né? Medo de rato, medo de barata. Todos esses medos foram implantados em você, eles estão no seu cérebro, na sua mente, tem conexões neurais. Por isso que é importante de entender sobre a mente, sobre o cérebro. Então, a emoção básica, medo. Nós temos uma outra emoção básica, alegria. Alegria, ela é uma emoção. E ela é uma emoção e faz parte de você. Ela é uma emoção que nós sabemos que é uma emoção boa, mas entendendo que o nosso corpo, a nossa estrutura, o nosso sistema neural, ele não consegue ficar somente em uma emoção o tempo todo. Então, a emoção alegria também, mesmo sendo uma emoção boa, é importante você saber gerenciar essa emoção, porque tem momentos que não é adequado e apropriado estar alegre. Se você passa o tempo todo alegre, de repente você é convidado para se despedir de uma pessoa que transcendeu, que faleceu, e existe um velório, e você chega lá no estado de alegria, não é apropriado para aquilo. Então, tem momentos que você tem que se recolher para dentro de você, se analisar. Então, talvez aquele momento não seja um momento de alegria, seja um momento de você com você, de autoconsciência. Então, alegria é uma emoção básica. A raiva. Raiva, ela é uma emoção também, uma emoção básica que provoca várias outras emoções. E a raiva, ela é uma emoção poderosa, se você conseguir utilizar ao seu favor. Muitas pessoas normalmente utilizam a raiva contra você mesmo. Muitas pessoas utilizam assim. Mas se você souber utilizar a seu favor, um exemplo, né? Tem pessoas que falam assim, olha, só de raiva eu vou mostrar para você, eu vou mostrar para o mundo que eu vou conseguir. E ali utiliza a sua força interna. Então, quando você puxa a raiva para te impulsionar, para te levar além, isso é bom. Mas se você usa a raiva para os outros, ou seja, para te recolher, para desistir, de raiva eu não vou fazer isso, enfim. Então a raiva assim não é bom. Mas entendendo que é uma emoção básica e faz parte da sua natureza também. Então nós temos raiva. O grande detalhe, repetindo, o importante é gerenciar isso e saber utilizar no momento certo. Uma outra emoção básica é a tristeza. Nós temos momentos de tristeza e é importante, é muito importante você ter um momento de tristeza, um momento de recolher, te entender suas sensações, mas viver na tristeza para o resto da vida, isso não te faz bem. Porque eu sei que tem pessoas que perdem situações, ou perdem coisas, ou as coisas não saem da forma que imaginava, e entra na tristeza e às vezes passa uma vida inteira, às vezes passa anos na tristeza, às vezes passa décadas, às vezes passa uma vida inteira na tristeza. E às vezes lá no final da vida descobre que se tivesse gerenciado aquilo, a vida teria sido maravilhosa. Então é importante saber que a tristeza faz parte de você, mas saber quanto tempo você quer ficar com ela e decidir e dar o comando. A melhor forma é tomar consciência. Opa, estou triste. Vou ficar triste aqui alguns minutos ou algumas horas, mas eu vou sair da tristeza, vou respirar mais fundo, vou fazer uma meditação, vou buscar gratidão e vou sair dessa tristeza e levar e dar continuidade na minha vida. E uma outra emoção básica é o afeto, é o amor, que faz parte da natureza do ser humano, né? Há milhares de anos nós vivemos na afetividade, nós necessitamos dessa emoção e está dentro da gente. Então, sabendo aqui que eu falei do medo, da alegria, da raiva, da tristeza e do amor, que são as 5
emoções básicas. É importante você gerenciar essas emoções. Para gerenciar as emoções, para administrar melhor as emoções, eu tenho passado dicas aqui, né, nos conteúdos, e amanhã eu vou conduzir você para duas situações importantes que você pode levar para a sua vida para que você administre melhor suas emoções e você esteja no controle da sua vida, que são perdão e gratidão. Então eu vou conduzir vocês por uma meditação para você buscar o perdão e buscar a gratidão. Amanhã, na parte da manhã, estarei fazendo isso com vocês, ok? Então vamos lá. Mediante todas as perguntas que eu tive, eu separei aqui. Anotei aqui, tá? Para ir numa sequência com vocês e não passar muito tempo, né? Mas aqui, inteligência emocional no casamento. Então, algumas coisas, né? Isso, nós tivemos muitas perguntas ontem sobre o casamento e fico muito feliz que eu dou muito valor na família. O casamento, um relacionamento bem estruturado, um relacionamento com um bom entendimento, isso é muito importante para a criação de filhos, para sustentar familiares unidos para a harmonia, não somente no casal, mas sogro, sogra, tios, irmãos. Um casamento estruturado, ele movimenta toda uma família e familiares. Ele movimenta todo um sistema. Então é muito importante. E para você ter um casamento estruturado, você vai perceber que sempre eu estou conduzindo essa comunicação para o entendimento da mente, o entendimento do cérebro, o entendimento do ser humano. Então, entender como o outro ser humano funciona e entender que o outro ser humano é diferente de você. É interessante entender que quando um casal namora, a flexibilidade ela é muito maior. Os casais, normalmente um abdica de muitas coisas para servir o outro, para estar junto com o outro. Porém, em um namoro, tanto o homem quanto a mulher, ele já dá sinais dos valores dele, da estrutura dele, de crenças dele. Ele já dá esses sinais. Só que naquele momento de encanto, de namoro, de paixão, nesse momento nós omitimos, nós não queremos saber. Nós entendemos, isso vai mudar. E se é algo da natureza humana, você pode conduzir essa mudança, mas porém com linguagem embutida, depois do casamento. Então não queira mudar o ser humano por exemplo, falar o que ele tem que fazer. Ele não vai mudar, ele tem que tomar consciência das mudanças, ele tem que tomar consciência da importância daquilo para ele. E com isso, se você não utiliza uma linguagem embutida, uma linguagem sutil, para que ele mesmo perceba e ele mesmo tome a decisão e ele mesmo faça as escolhas, você não vai mudar o seu cônjuge depois de 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de casamento. Então a decisão tem que partir dele. E para a decisão partir dele, ele tem que entender que a ideia partiu dele. E para isso, é necessário utilizar uma linguagem embutida. Dentro da PNL tem linguagens embutidas fantásticas. O que eu mais gosto é o modelo Milton de linguagem. Ele tem um modelo que ele consegue conversar, ele ensina você a conversar com outra pessoa e a pessoa ter a ideia. Então, quando a pessoa entende que a ideia foi dela, isso está implantado. Aí ela vai agir. Então, para um relacionamento, primeiro, entender que a pessoa é diferente de você, que a pessoa entende o mundo diferente de você, que a estrutura, mediante o que ela ouviu, viu e sentiu durante toda a sua vida, ela criou valores diferentes. A identidade dela é diferente da sua. Então, o primeiro ponto é esse, né? Entender também, principalmente, a emoção do medo. Por que a grande maioria dos casamentos eles se dissolvem? Eles acabam pelo medo. Medo de ser traído, medo da outra pessoa ter relacionamentos fora do seu relacionamento principal. E esse medo, que é natural o ser humano ter medo, como expliquei anteriormente, só que esse medo leva você a alimentar pensamentos dentro de você. E quanto mais você alimenta os pensamentos,
mais você muda a sua postura, mais você muda a postura com relação a outra pessoa. E se você muda a postura, você também vai mudar a comunicação. Se você fica alimentando pensamentos, que eu chamo de alucinar, que algumas vezes pode ser verdade, mas se é verdade, é algo que você não consegue mudar o outro ser humano dentro da linguagem embutida, então ali possivelmente você não tem o que fazer. Aí você necessita tomar algumas decisões. Mas a grande maioria das situações, o parceiro, a parceira ou o esposo, a esposa, ele cria situações ou fica imaginando situações, alimenta seus pensamentos, isso gera tipos de emoção e você começa a agir como se tivesse acontecido. Então, o medo de ser traído, medo de perder a pessoa, às vezes abafa, às vezes leva para um caminho não tão bom para um relacionamento. Importante entender também que o ser humano ele tem muito do instinto. Então, eu já falei isso aqui, nós seres humanos nós temos muito mais do nosso instinto do que imaginamos. Esses dias dentro de uma palestra me perguntaram assim: Norberto, então me explica por que o homem trai? Ou seja, uma mulher perguntou. Eu falei para ela, olha, na verdade, o outro ser humano não trai você, ele trai a si próprio. Primeiro isso, né? Mas não somente o homem trai a si próprio, e não somente a mulher. Mas se a gente for observar de uma forma mais profunda, muito mais profunda, observe que antes, na evolução da espécie, os machos eles tinham várias fêmeas. Por exemplo, o touro cuida de várias vacas, o cavalo cuida de várias éguas, no terreiro tem somente um galo. Então, a natureza do ser humano, o instinto de reprodução, ela é muito forte. E tem muitas pessoas também que não sabem por que fazem certas coisas. Outro dia uma pessoa me procurou e falou, Norberto, eu queria parar, um homem me procurou e falou assim, eu queria parar de sair da linha. Sair da linha, ele estava querendo dizer aquelas fugidinhas fora do casamento, porque ele tinha consciência que isso poderia atrapalhar o casamento, atrapalhar a família. Aí eu expliquei sobre isso, eu falei para ele, observa as suas sensações, observa esse movimento dentro de você e gerencia, e faz e começa a fazer escolhas, que eu vou ensinar aqui para vocês como fazer escolhas dentro de um casamento. Mas o instinto, ele é muito forte, então entender que o outro ser humano, ele age por instinto. Eu não estou falando aqui que é certo, que é errado, e principalmente assim, que você não deve ter relacionamentos fora do casamento, né? O casamento, ele foi feito para respeitar, para ter um entendimento, para ter uma harmonia, para tomar as decisões, se tiver desafios, enfrentarem juntos, né? E não, ou seja, você fez aquela escolha. É muito importante você pensar antes de fazer a escolha de casar. E se você realmente quer viver uma vida diferente, que seja claro, que seja pleno e acerte suas coisas dentro de um relacionamento, infelizmente, se tiver que separar. Mas é importante entender do instinto. Se você toma consciência do seu instinto, que isso fala mais alto em muitas situações, na hora de uma ação, na hora de uma atitude, então você começa a ter mais inteligência emocional e você passa a tomar decisões diferentes dentro do relacionamento e fazer escolhas diferentes. Dentro de um relacionamento, é muito importante você não tomar decisões em momentos de conflitos. Porque no momento de conflito ali, várias químicas estão sendo produzidas ou foram produzidas dentro de você. A adrenalina, o cortisol, entre vários outros. Então, em momentos de conflitos, eu sei o desafio que é gerenciar isso. Mas se você tem consciência disso, de não tomar decisão dentro de um relacionamento na hora do conflito, se a esposa tem essa consciência e se o esposo tem essa consciência, automaticamente os dois vão falar, olha, vamos tomar essa decisão depois? Sim. Aí tudo muda. Aí o que você faz para tomar essas decisões? Se você tomou consciência, os dois concordaram, vamos tomar essa decisão depois.
para tomar a decisão, no momento que vocês marcaram, mude de ambiente. Para você ter uma boa conversa com a sua esposa, com seu esposo, com a pessoa do seu relacionamento afetivo, conjugal, mude de ambiente, vá para um lugar diferente da sua convivência. Porque o ambiente tem muita influência sobre nós. Saia, vá para um parque, vai para um restaurante, vai num zoológico, ou vai para uma praça que tenha silêncio e ali conversa e tome as decisões, né? Eu coloquei aqui relacionamento que também me falaram, Roberto, mas como, né? Eu vivo em conflito com o meu casamento já há muitos anos. Então, eu vou te dar uma dica aqui que é muito importante. Se você quiser, se você está nessa situação, em conflito no seu casamento, e você quer resolver esse casamento, e principalmente os dois querem resolver, deixa eu te dar uma dica importante. Você, esposa, você vai escrever. Então, se você quiser pegar uma caneta e anotar isso aí, já faz isso. Você, esposa, pegue uma caneta e um papel, ou escreva no seu celular, ou escreva no seu computador, 10 coisas que você gostaria que o seu parceiro mudasse. Então é importante entender, os dois querem mudar, não é isso? Então você, esposa, escreve 10 coisas que você gostaria que o seu parceiro mudasse. Exemplo, eu gostaria que você não fosse para o bar todos os dias. Ou, eu gostaria que você terminasse o seu futebol e viesse para casa. Ou, eu gostaria que você não deixasse a toalha molhada em cima da cama. Ou, seja, pega essas 10 coisas, enumeram essas 10 coisas que você gostaria que ele mudasse. E você vai entregar para ele. E você que é esposo, escreva também 10 coisas que você gostaria que a sua esposa mudasse. Pode ser coisas muito simples, ok? Então você escreve ou digita ou escreve no seu celular, ou passa um áudio no seu celular, né? E vocês trocam essas informações. Ok, aí cada um lê aquelas 10 coisas que o outro gostaria que mudasse em você. A partir desse momento você já vai acontecer uma coisa mágica. Possivelmente, dentre dessas 10 coisas, você vai observar algo que incomoda a pessoa do seu relacionamento, que você não tinha consciência disso. Às vezes coisas simples. Então, a partir daí, você já vai tomar consciência de muitas coisas. Depois, você vai escolher, vocês combinam uma escolha. Então, tudo bem, você me entregou uma lista de 10 coisas aqui. Porém, eu vou mudar 3 e você muda 3, ok? Se acontecer isso, vocês vão observar uma coisa mágica acontecer no relacionamento conjugal de vocês. Vocês vão presenciar uma coisa extraordinária acontecer dentro do relacionamento de vocês. E digo mais, se você mudar uma coisa só, se a esposa mudar somente uma e o esposo mudar somente uma, que é da sua escolha mudar, isso já é um avanço muito grande. Você muda 2, fantástico. É importante o equilíbrio, né? Não, eu quero mudar 5, mas a outra pessoa quer mudar 1. Então, é uma escolha que vocês têm. Então, tudo bem, você vai mudar 5, mas eu vou mudar as minhas 3. Então, é importante vocês combinarem quantos vocês vão mudar. Então, se eu mudo 3, você muda 3. Mas eu que escolho quais as mudanças que eu vou fazer. Isso para não ferir valor, não ferir identidade. Ok? Isso é uma dica poderosa. Uma outra dica poderosa são as decisões dentro do casamento. As decisões dentro de relacionamentos, mesmo que não esteja casado ainda, as decisões. Então é importante as decisões serem tomadas em conjunto. E como você vai fazer isso? Eu chamo de reestruturação mental. Isso dentro da programação neurolinguística está como reestruturação mental. E algumas pessoas chamam de squash visual, que também pode ser uma linguagem. Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês necessitam tomar uma decisão. Se vocês vão tomar uma decisão, eu tenho aqui uma situação e tenho aqui outra. É muito importante entender as duas situações
e os ganhos que vão ter a curto, médio e longo prazo para o seu relacionamento, para a sua família. Quais os ganhos que vão ter em uma situação, em outra situação? Quais os ganhos que vão ter? Então vocês verificam isso e vão fazendo pergunta. Olha, se eu fizer isso, a nossa vida vai estar assim a curto prazo, assim a médio prazo e assim a longo prazo. Mas se eu fizer isso, eu tenho ganhos também. Quais os ganhos que eu tenho? Então, você junta essas duas partes e observa se tem uma negociação das duas partes. Talvez você não faça totalmente, não tome essa decisão totalmente, mas você toma também ou essa decisão totalmente. Exemplo, uma decisão sobre fazer uma viagem. Então, eu quero uma decisão. Eu quero fazer uma viagem para o Nordeste. O casal quer fazer uma viagem para o Nordeste e ficar 15 dias. E a outra pessoa não quer fazer essa viagem porque vai gastar muito, porque isso vai afetar a nossa organização financeira. Ok, então vamos negociar. O que podemos fazer? Para o Nordeste nós gastaremos em 15 dias 15 mil reais. Se não fizer a viagem, nós não vamos gastar nada. Se a gente fizer a viagem para o Nordeste, nós vamos investir os 15 mil reais, mas nós vamos ter momentos mais felizes, nós vamos potencializar nosso casamento. Se eu não fizer a viagem para o Nordeste, o nosso casamento pode ser que continue desgastado. Aí você começa a negociar. Ok, para viajar para o Nordeste é possível investir menos? Comecei a negociar. Sim, é possível investir menos. Talvez com 9 mil reais nós consigamos ir para o Nordeste. Aí eu vou na outra parte. Investir 9 mil reais está dentro do nosso planejamento? Nós podemos encontrar recursos para isso? Não. Então vamos negociar. Então, e se não for para o Nordeste? E se for para um outro lugar? E se a gente escolher uma viagem mais barata, que vai investir 3 mil reais? Nós vamos também ter essa satisfação, esse ganho maior? Nós vamos reatar? Olha, nem tanto, mas vai ser muito melhor do que continuar no nosso ambiente, dentro de casa, sem viajar. Ok. E nessa outra viagem, nessa outra opção, nós vamos investir R$4.500. Aí eu vou nessa parte. R$4.500 está dentro do que nós... Assim, não fazia parte do planejamento, mas R$4.500 sim. Eu consigo fazer algumas horas extras no meu trabalho, eu consigo fazer alguns freelances, aí sim, aí ótimo. Aí você junta as duas partes, aí aqui tem uma negociação que o casal tomou em conjunto. Então, se foi tomado em conjunto, isso não vai ter assunto depois para um ferir o outro. Sabe aquelas coisas que, mas eu fiz por causa de você, porque você queria. Agora nós estamos ferrados financeiramente, não dá para pagar a escola do filho. Ok? Então, se os dois tomaram a decisão dentro de uma negociação, lembrando para não tomar essa decisão dentro de um conflito, sair do ambiente, organizar de forma racional. Sai da emoção, toma consciência das emoções e vai para o racional para tomar essa decisão e fazer essa comparação. Ok, reunindo isso, negociado, você observa, é ecológico? Quando eu falo ecológico, não é ecológico de planeta, é ecológico do sistema, do seu sistema familiar. Olha, essa decisão que nós tomamos, esse dinheiro que nós vamos investir, nós vamos passar fora tanto tempo. Vai fazer bem para todos os envolvidos, para os filhos, para o meu pai, que eu vou ficar afastado dele, para a minha mãe? Vai fazer? Sim. Aí você toma essa decisão. Então, dicas aqui com relação a relacionamento. 1 minuto, por gentileza, eu vou dar uma olhada aqui na hora. Você que ainda está acompanhando, você ainda que está por aqui, ou você que está assistindo, mesmo que não seja ao vivo, eu tenho uma notícia fantástica e outra muito boa também. Eu quero falar para você que, assim, eu falei quase mais de 30 minutos mais ou menos.
dentro desse assunto, que é um assunto muito importante. Porém, ficou de fora aqui o assunto que eu tinha falado, inteligência emocional na criação de filhos. Eu também tinha colocado aqui sobre inteligência emocional no trabalho, que fizeram muitas perguntas para mim. Coloquei também inteligência emocional para a sua saúde física, para a sua beleza, para te ajudar você a emagrecer ou pegar peso. Porém, nesse momento, a gente não vai ter tempo suficiente. Então, assim, a ótima notícia é que eu separei vários conteúdos a mais para você. Mas a ótima notícia é que a semana que vem eu vou colocar esses outros conteúdos e eu vou dar continuidade amanhã com o conteúdo. Eu falei para vocês que amanhã eu colocaria uma meditação, mas talvez eu continue com o conteúdo, ou talvez eu faça a meditação. Para fazer a meditação é importante um entendimento antes desse conteúdo, e a semana que vem eu estou prometendo para vocês que eu colocarei mais conteúdo aqui. Segunda-feira, pelo menos, ou segunda e terça, dependendo do tempo que nós vamos gastar aqui para falar, ok? Então, essa é a notícia maravilhosa, que vai ter mais conteúdo relacionado à inteligência emocional, que eu entendo que é um tema tão importante para a família, para o trabalho, para criar filhos, que está tudo linkado, interligado à família. Então, o meu desejo é que você tenha absorvido esse conteúdo, que leve para a sua vida, que faça do seu relacionamento uma coisa saudável, uma coisa saborosa, uma coisa gostosa, com harmonia, e que isso harmonize a sinergia que você vai promover, né, que vai conseguir ajustar dentro do seu comportamento, que isso influencie e contagie seu familiar, seus familiares, o seu ambiente familiar e a sua vida. Então, eu desejo para você que absorva isso e utilize para a sua vida, porque o conhecimento eu adoro passar. E fico muito feliz quando você utiliza e fico muito feliz com os resultados. Então, se você acha que é interessante para alguma pessoa, para um amigo, para uma amiga, para um casal que você queira que essa pessoa entenda sobre isso, então encaminhe para ele, marque ele, peça para ele me seguir e deixa seu comentário aí, deixe seu comentário no direct, me peça algo, me pergunte algo no zap 0359 9984 5795, tá bem? Me passa uma mensagem, faz uma pergunta, que eu estou aqui para te servir e te ajudar a fazer da sua vida um espaço de brilho, de sabedoria e com equilíbrio emocional para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Um grande abraço, beijo no coração e até mais.